Moradores da Zona Sul de Ribeirão Preto travaram um embate aí com bares da região. A verdade, a história é a seguinte: a briga que já dura há 7 meses é por causa de sossego. Bom, dá pra gente explicar isso, né? Eles reclamam do volume das músicas nas casas de shows e também moveram uma ação popular coletiva contra os estabelecimentos. Agora, o próximo passo é na justiça. É o que você vai ver nessa reportagem de Ludmila Osório. Imagina você em casa, tentando descansar, e não consegue por causa desse barulho aí. O problema é ainda pior, porque o som alto continua durante a noite. E se estende até de madrugada. Música ao vivo, ó, passa aqui negócio de trânsito, ninguém faz nada, ninguém fiscaliza, não tem multa. Os vizinhos de 2 bares na zona sul da cidade não aguentam mais. São moradores de casas e apartamentos, como a Paloma, o William e o Augusto. É muito barulho, é o barulho das pessoas conversando, das pessoas gritando, das pessoas cantando, é o barulho da banda. Eu trabalho em casa, eu atendo produtores nos seus sítios, né, durante o dia e tudo mais, mas eu preciso fazer relatórios e reportar no sistema. Eu não trabalho fixo, né, no lugar. Então, como eu tenho que fazer relatório, trabalho da minha casa, tem dia que eu preciso ficar em casa em silêncio para escrever minhas coisas e entregar o meu trabalho. Eu não consigo, porque é muito barulho. Mesmo eu indo para o meu quarto, que é no fundo do apartamento, nem assim eu consigo. O William diz que achava que o problema fosse só com ele. Depois ficou sabendo da reclamação dos vizinhos. E juntos, eles resolveram denunciar. A gente tem direito ao descanso, né? A gente tem direito à paz, a gente tem direito à saúde mental, que tem sido prejudicada por conta da algazarra que é gerada, do ruído, que é muito alto e muito recorrente. O Augusto diz que a mãe idosa estava acostumada a ficar na casa dele. Hoje é difícil isso acontecer. Eu tenho uma mãe muito idosa, né, e que eu trazia com relativa frequência, mas que de um tempo para cá eu já não consigo trazer, tamanho tem sido o infortúnio que o barulho e os bares têm causado. Nossa equipe registrou essa imagem de cadeiras usadas para reservar vagas de estacionamento. Os moradores relataram também problemas no trânsito. O carro acelerando, caixa de som passando, e eles ainda ficam na rua até muito tarde, 1, 2 da manhã, às vezes eles ainda estão passando, acelerando, gente gritando na rua, caixa de som. É um caos, até 1, 2 da manhã. Vem muitos carros de alto padrão, carros de luxo, que frequentam o bar e que frequentemente saem acelerando, cantando pneu, com aqueles escapamentos que fazem um barulho. E isso coloca em risco, inclusive, a vida dos pedestres que precisam atravessar, passar no meio da rua, porque a calçada fica toda tomada. Eles colocavam até bancos na calçada, isso aqui era uma extensão. Aqui é uma área pública. Essa área pública ela precisa ser preservada na sua função. A função é o trânsito de pedestres. A Paloma registrou uma conversa entre os dias 2 e 5 de dezembro do ano passado, em que o proprietário de um dos bares assume que o volume da música está mais alto que o permitido. Ô Paloma, já está acabando o show, esses instrumentos aí, o pessoal bate muito forte, o som vai muito longe, não tem equipamento, é tudo instrumento, não adianta. Esse tambor, sei lá o que é, pandeiro, sei lá, esse negócio que... Esses batuques deles aí. Infelizmente, não tem nada ligado, os caras nem tá na caixa de som. E em uma outra ocasião, ironiza a reclamação da engenheira. Na época, o gerente, a gente tinha o contato dele, ele até respondia, se mostrava disposto a ajudar, mas também só se mostrava e também nunca aconteceu nada efetivo. Mas o dono, eu também mando mensagem para ele, também fala, vamos resolver, mas... nada muda, eles só falam e aí é assim, é todo dia, aí tem dia de jogo, ele fala que é porque é dia de jogo, é dia de não sei o quê, porque cada hora é uma desculpa, mas é todo dia. Então todo dia a gente tem que mandar mensagem, tem que pedir, chama a polícia, a gente já cansou de chamar a polícia. Em setembro do ano passado, os moradores fizeram um abaixo-assinado pelo fechamento dos bares. O documento, que reuniu 60 assinaturas, foi levado à fiscalização, mas nenhuma medida foi tomada. Um grupo de pelo menos 15 residentes também moveu uma ação coletiva contra os estabelecimentos no Ministério Público da cidade.
Esse advogado especialista em direito imobiliário diz que barulho em qualquer horário do dia, com reincidência, pode caracterizar perturbação de sossego. As pessoas têm em mente que a perturbação de sossego poderia ocorrer apenas após as 22 horas, que não é o correto. Tá? A perturbação do sossego é quando você tem um abuso sobre o seu direito ao descanso, ao silêncio, ao trabalho, durante qualquer período do dia. Então, um som alto, um barulho de escapamento, arrastar de móveis, barulho de furadeira, tudo isso traz uma perturbação ao seu sossego, desde que com uma certa frequência. O advogado explica ainda que se o estabelecimento for autuado e persistir na infração, pode ter o alvará de funcionamento cassado. A pena não é alta, mas primeiro que resta um acordo feito na justiça, né, a resposta a um processo que foi feito criminalmente contra o autor do fato, né, e vai ficar essa mácula lá dele. E, posteriormente, em casos de reincidência, pode-se aumentar o valor de multa e haver uma condenação pela justiça ao que está cometendo a infração. Os moradores dizem que toda a reclamação é por um único pedido. Eles querem sossego. A gente gosta muito do bairro, a gente acha um bairro muito bom para se morar, mas infelizmente acabou virando um inferno, né? Ninguém aqui é contra a existência dos bares, né? A grande questão é que eles se enquadrem dentro do que está previsto das regras, né? Em relação ao ruído, em relação ao risco, a questão do trânsito, que para mim também é uma outra questão que veio junto com a construção dos bares e que coloca em risco a saúde mental, a vida das pessoas, enfim, que se submetem a um estresse desnecessário, quando a gente poderia estar dentro dos nossos lares, né, no horário de descanso, na paz dos nossos domicílios. Pois é. O Departamento de Fiscalização Geral diz que esses estabelecimentos citados na reportagem foram vistoriados e notificados por falta de documentação. E sobre o volume alto do som, está sendo programada uma nova ação para verificação. A direção de um dos bares afirmou em nota que nunca se envolveu em conversas inadequadas ou ofensivas com vizinhança. E a empresa rejeita alegações difamatórias e repudia o que chamou de tentativa de prejudicar a reputação do estabelecimento. Por fim, ressaltou que tem todas as licenças e alvarás exigidos por lei. Nós não temos retorno do outro bar mostrado na reportagem nem do Ministério Público. Bom, eu vou emitir um parecer aqui. É interessante, né, você ter a movimentação do comércio, os empresários precisam disso, as pessoas precisam de lazer, de diversão, mas espera aí, gente, tudo tem que ser feito de uma maneira em que pode acontecer isso, mas também sem perturbar, né, residências e pessoas que moram no local. O que precisa? Achar um bom senso. Eu não sei, colocar o som no local mais para dentro da casa, colocar ali aqueles abafadores, como se fossem estúdios musicais mesmo, para a coisa ficar, né, mais abafada, evitar que esse som saia. Tem que achar alguma solução, né? De alguma forma tem que achar uma solução, porque dessa maneira não está certo. Ninguém é contra o funcionamento, como diz, porém, tudo precisa ser respeitado, né? A vida das pessoas precisa ser respeitada. De pessoas você morar do lado de um lugar que fica fazendo barulho todo momento, você querendo descansar, é difícil, né?